Fala meu amigo, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se especializar cada vez mais nesse segmento de reparo em placas eletrônicas e se profissionalizar. Você já ficou travado na bancada olhando para uma placa eletrônica e se perguntando, será que vale a pena consertar? Ou talvez fosse melhor já condenar de uma vez por todas essa placa? Essa é uma dúvida muito comum dos técnicos que estão atuando no segmento de manutenção de placas eletrônicas. E se você errar na resposta, se você errar nessa decisão, pode te custar tempo, dinheiro, peças e até mesmo a confiança do seu cliente. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como tomar essa decisão, baseada em critérios técnicos, financeiros e também estratégicos para um bom profissional em reparo de placas. Então fica comigo até o final, porque isso vai salvar o seu bolso e a sua reputação enquanto técnico de bancada. Todo técnico já se deparou com uma placa na bancada, com trilhas rompidas, placas e componentes carbonizados, trilhas corroídas, CIs danificados com solda fria e às vezes até queimados ou carbonizados. E é nesse momento que a dúvida vem, será que vale o esforço? Essa é uma pergunta muito comum e é nesse momento, na resposta para essa pergunta, que a gente separa os amadores dos profissionais. E o problema muitas vezes não é só técnico, porque na maioria das situações você até consegue consertar, mas aí nós entramos no ponto do problema financeiro. Será que vale a pena financeiramente para você resolver o problema dessa placa eletrônica? E às vezes você pode passar horas e até mesmo dias fazendo uma análise para diagnosticar a placa eletrônica e depois, quando você envia o orçamento para o cliente, ele acaba nem sequer aprovando esse serviço. E daí é nesse momento que você perde tempo e dinheiro. Então agora vamos aos critérios que eu utilizo aqui dentro da minha própria assistência para decidir se eu vou condenar ou consertar a placa eletrônica. E o primeiro deles é uma análise visual e técnica da placa eletrônica. De imediato você vai pegar essa placa e já fazer uma boa inspeção visual, tentando identificar o estado físico da placa. Então você vai se perguntar, a placa tem carbonizações? São muitas carbonizações? As trilhas estão danificadas ou não estão danificadas? Quando você visualiza uma placa que já de imediato tem muitos danos visuais, atenção, esse já é o primeiro alerta que talvez não vai valer a pena você consertar essa placa eletrônica. Ou melhor, não vai valer a pena você nem prosseguir com a análise dessa placa. Por quê? Se ela já tem muitos pontos de carbonização, significa que o dano ocorrido naquela placa acabou ocasionando ali, ocupando toda a extensão do circuito. Então pode ser que boa parte dos componentes eletrônicos estejam também danificados, impedindo a manutenção e impedindo você também de dar uma garantia mais certa, mais assertiva ali para o seu cliente. Tudo isso já é um sinal de alerta, mas ainda não é o suficiente para condenar a placa eletrônica. Então, vá com calma e siga os próximos passos para ter uma maior certeza entre condenar ou consertar a placa. Dica 2. Peças disponíveis e custo-benefício. Recentemente, há alguns meses atrás, acho que já tem quase ano, eu peguei um equipamento da linha médica, fiz a minha primeira inspeção, a inspeção visual, e de cara eu já identifiquei um componente carbonizado. Antes de seguir com o resto da análise, então veja, eu só desmontei o equipamento e já fiz a inspeção visual na placa. Antes de seguir com a análise, eu já fui pesquisar e verificar se eu iria conseguir encontrar aquele componente que estava carbonizado para substituição. Eu não encontrei o diagrama, não encontrei um equipamento de sucata para retirar aquele componente. Então, naquele momento, eu já havia decidido que aquele equipamento estava condenado por falta de peças para substituição, porque todos os recursos que eu tinha não foram suficientes para encontrar aquele CI para substituir. Então, ali já encerrou a minha análise, por falta de componentes. Então, fazer uma investigação sobre as peças disponíveis e o custo-benefício é extremamente importante.
Então, se de imediato você já identificou uma peça que está danificada, já tenta pesquisar essa peça, ainda que meio por cima, para ver se você vai encontrar essa peça para substituição. Se você não encontrar, já é um forte indício que aquela placa não vai ter reparo. Ou melhor, ou também, se aquela peça for muito cara, você já pode fazer uma estimativa de quanto vai ficar o valor do reparo. Se ficar mais que 50%, atenção, pode ser que não compense o reparo, porque provavelmente o cliente nem sequer vai aprovar esse serviço. Dica 3, o histórico do equipamento ou do cliente. Você precisa investigar alguns pontos importantes. É a primeira vez que esse equipamento está sendo mexido? Ele já veio na sua assistência alguma outra vez e está retornando agora? Então esses são pontos importantes, Recentemente a gente consertou um CFW08 e ele retornou pela segunda vez para a nossa assistência, apresentando ali um outro problema, diferente daquele primeiro que a gente tinha consertado. E nesse momento a gente já acendeu um alerta. É um equipamento que já está bastante utilizado, já está bastante usado, já está bem velho e bem gasto. É um equipamento que não compensa mais realizar a manutenção. Então, a próxima vez que ele retornar para a gente, ele já não terá mais conserto, ele será condenado, porque não compensa fazer mais o serviço por conta do gasto que esse equipamento já está gerando por conta do seu tempo de uso, tá? Então, fiquem muito atentos a essa questão do retorno que o equipamento tem na assistência de vocês. Outro ponto importante ainda na dica 3 é se atentar ao perfil do cliente. Ele é um cliente que tem perfil de que não está muito interessado em investir valores maiores pela manutenção, é um cliente que quer economizar no serviço. Então, se o orçamento ficar um pouquinho mais caro, você já pode ali meio que deduzir que esse cliente não vai aprovar esse serviço e já é mais um ponto de alerta para você nem sequer prosseguir com a análise. E daí a dica 4, que é o teste de viabilidade. A gente junta todas as outras dicas que eu passei para vocês e vocês tomam a decisão se vale a pena continuar com o conserto ou condenar a placa eletrônica. Então, fez a inspeção visual, identificou ali se há algum dano ou não, verificou sobre as peças e o custo-benefício e verificou o perfil do cliente e o histórico do equipamento. O histórico do cliente e o histórico do equipamento. Após analisar esses 3 pontos, nós entramos no teste de viabilidade. Se você tiver mais pontos negativos que positivos, obviamente nem compensa você seguir com a análise, porque muito provavelmente esse orçamento nem sequer será aprovado. Ou melhor, ou pior, você pode concluir a análise e realmente não ter conserto, devido aos múltiplos danos, à quantidade de retorno que esse equipamento teve, ao histórico do cliente que não costuma pagar valores muito altos, valores ali um pouquinho acima da média pela manutenção dos equipamentos. Então, da próxima vez que ficar em dúvida, lembra desses 3 principais pilares que nós falamos aqui na nossa aula. Estado físico do equipamento, viabilidade técnica e financeira e também a contexto do cliente e histórico do equipamento. Esses são os 3 pontos principais. Se a gente tivesse que resumir toda essa aula em 3 pontos, seriam esse. Quando você precisar tomar uma decisão novamente de consertar ou não uma placa eletrônica, leve em conta esses 3 pontos. E aqui uma dica de ouro para vocês, que me ajuda muito aqui na minha assistência a não perder tempo e não perder dinheiro também com manutenção. De acordo com cada tipo de placa eletrônica, a gente estipula um tempo máximo de análise. Então, se o valor do meu serviço da placa eletrônica vai ficar em média R$1.000, eu sei que o valor do serviço para a placa eletrônica X fica R$1.000, eu sei que eu posso gastar um pouco mais de tempo na análise. Então eu posso levar ali 5, 6 horas de análise, porque o valor do meu serviço é maior. Então, no máximo, esse tempo para um valor de R$1.000. Isso eu estou falando da minha assistência, vocês precisam encontrar esse número para a assistência de vocês. Quando é um equipamento muito barato, onde o valor do reparo fica ali R$300, R$400, eu sei que eu não posso gastar muito tempo, eu sei que eu posso gastar 30, 40 minutos, 1 hora no máximo de análise para consertar aquele equipamento. Então, se o meu tempo de análise ultrapassa isso e eu não identifico o defeito, automaticamente eu condeno a placa ou aviso o cliente que eu vou precisar de mais tempo
para fazer o serviço, e se o cliente estiver disponível para esperar, beleza, se não, eu devolvo a placa para o cliente falando que eu não consegui identificar o defeito, tá? Então isso daí ajuda você a não perder tempo demais fazendo o diagnóstico em placas, onde vocês cobrariam valores muito pequenos. Então fiquem atentos a essas dicas, porque de fato vão ajudar muito vocês no dia a dia da assistência. E tomando decisões assim, você economiza tempo, economiza dinheiro e ainda consegue se posicionar como um profissional na sua área, porque demonstra autoridade, demonstra profissionalismo para o seu cliente. E se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser sempre notificado, porque semanalmente a gente está postando conteúdos novos aqui no nosso canal. Se você quer aprender a transformar os seus lucros com reparo de placas eletrônicas em até R$ 1.500 por serviços, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar com o nosso especialista para entender tudo sobre o nosso treinamento completo, e também tem um link direto da nossa página. Só clicar lá e conferir todos os detalhes do nosso treinamento. Bom, galera, esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. Vocês já se arrependeu de tentar consertar uma placa eletrônica que deveria ter sido condenada? E se sim, deixa aqui nos comentários para a gente trocar um pouco de experiência. Valeu, um forte abraço e até a próxima.